Boa noite, buenas noches. Sejam bem-vindos ao segundo debate promovido pela Comissão Eleitoral Central com os candidatos à reitoria e vice-reitoria da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Este é o último debate antes da consulta pública que ocorre nesta quarta-feira. Meu nome é Gabriela Willig, sou jornalista da UNILA e fui indicada pela Comissão Eleitoral para mediar este debate junto com o servidor Daniel Nascimento, secretário operacional do debate. Agradecemos a presença dos estudantes de graduação e pós-graduação, dos servidores docentes e dos servidores técnico-administrativos em educação da UNILA. E para dar início a este debate, convidamos a que se posicionem em seus lugares os representantes das chapas. Chapa 1, UNILA Popular e Latino-Americana. Candidato a reitor, Félix Pablo Frigeri. Candidato a vice-reitor, André Luiz André. Chapa 2, UNILA de Excelência Plural e Integrada, renovação comprometida com a América Latina e baseada no planejamento, transparência, sustentabilidade e participação. Candidato a reitor, Gleison Pereira de Brito. Candidato a vice-reitor, Luiz Evélio Garcia Acevedo. Chapa 4, simplesmente UNILA. Candidata a reitora, Ângela Souza. Candidato a vice-reitor, Marcelo Capi. As regras deste debate foram publicadas nos editais número 10 e 12 de 2018 da Comissão Eleitoral Central e serão relembradas nesta noite. O tempo previsto para este debate é de 2h30, divididas em 4 blocos. O primeiro bloco será da exposição das propostas de cada chapa. No segundo bloco, os candidatos farão perguntas entre si. O terceiro bloco será dedicado às questões encaminhadas pelo público. E o quarto e último bloco será o momento das considerações finais. Lembramos que as perguntas do terceiro bloco deverão ser feitas por escrito e depositadas na urna que está na entrada do auditório, até o final do segundo bloco. As regras para submeter questões estão expostas ao lado da urna. Os integrantes da comissão eleitoral estão posicionados na primeira fila da plateia e estão à disposição para esclarecer qualquer dúvida dos candidatos e do público. O objetivo deste debate é ouvir de forma democrática todos os candidatos e suas propostas para a UNILA. Por isso, solicitamos que todos respeitem o direito de fala. O debate está sendo gravado e será disponibilizado em breve no canal da UNILA no YouTube. Bom, dito isso, damos início, então, ao primeiro bloco, que será dedicado à exposição das propostas de cada chapa. Solicitamos aos candidatos que tenham especial atenção com o tempo, que será de até 5 minutos. Faltando 1 minuto, os candidatos serão avisados sobre o tempo para concluir a fala. Vamos realizar agora o sorteio da ordem de apresentação. A primeira chapa a fazer a sua exposição será a chapa de número 1. Seguida pela chapa 4. Então, finalmente, a chapa 2. Passamos, então, a palavra à chapa de número 1. Vocês têm 5 minutos para sua apresentação a partir de agora. Buenas noches, compañeras y compañeros. Las características de nuestra propuesta política, en general, creo que se han podido ir conociendo a lo largo de todo este proceso de la campaña. Quisiéramos destacar algunas urgencias que vemos que nos parece importante implementar en los primeros días de gestión, si es que nos toca gobernar, digamos, después de la elección.
Hay tres urgencias que nos parecen importantes porque entendemos que son relativamente posibles de resolver y porque son demandas que ya tienen un camino largo y su resolución todavía no ha sido plena, que son también un compromiso de parte nuestra. ¿Qué haríamos los primeros días, digamos, si nos toca gobernar? Primer elemento es implementar la Secretaría de Género. Es un tema que viene hace rato, que está parcialmente implementado, pero que necesita, tanto a nivel de calidad institucional como de personal y recursos, una implementación clara, concreta y dentro del marco institucional de la UNIL. Una segunda concreción que queremos hacer en los primeros días es comenzar con el restaurante universitario, el comedor estudiantil. Quizá como en dos etapas. Una primera etapa donde podamos tener alguna respuesta, aunque sea chica, pero para los casos más urgentes, y pensar una segunda etapa más amplia y con un contenido ecológico y social, sobre todo trabajando posiblemente con los movimientos campesinos. Una tercera resolución que queremos hacer en los primeros días es la implementación de las 30 horas para los TAES, que es un tema que entendemos que se puede implementar en la medida que logremos una solidez jurídica racional, digamos, como para que se pueda viabilizar políticamente. Entendemos que en la mayoría de los casos seguramente se puede hacer y quizá haya algunos sectores, digamos, donde va a dar un poco más de trabajo, pero la voluntad política es que pueda alcanzar a todos los TAES. Esas tres medidas, esos tres trabajos primeros de nuestra gestión, si somos elegidos para ello, es de parte nuestra un compromiso y entendemos que una respuesta a necesidades sentidas, con mucho trabajo político atrás, posibles de responder. Bom, quero dizer boa noite a todos, saudar a plateia, né, pela plenária cheia, né, saudar meu companheiro de chapa, o professor Pablo, os companheiros das outras chapas, né, e dizer que a nossa chapa entende, desde o começo da campanha, que a nossa instituição ela ainda está no processo de consolidação e que ela tem problemas de infraestrutura muito grave, problemas de mobilidade, de restaurante universitário, de moradia, de institucionalização no geral, né? Nós temos o compromisso, sobretudo na próxima gestão, nos 4 anos, de consolidar essa universidade, começando por um encaminhamento do que será a nossa sede, o nosso campus universitário. Esse talvez seja o maior desafio das 3 chapas aqui concorrentes, e a gente tem um compromisso de consolidar o campus universitário, porque a gente entende que é a partir do momento que a gente tem a nossa casa que a gente pode, de fato, se colocar como uma universidade que vai pensar a integração latino-americana, e isso é a missão central dessa instituição. Uma outra coisa que acreditamos ser fundamental é, a partir da consolidação do campus, de atender demandas de lutas urgentes, como essas que o professor Pablo colocou, entendemos que ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação e a própria administração da universidade, ela tem que se colocar à disposição de fazer valer a nossa missão latino-americanista e fazer com que a gente tenha capilaridade nessa fronteira onde a gente está instalado. Então, a nossa chapa, Chapa 1, ela tem um compromisso com o pensamento e o conhecimento latino-americano, mas também tem um compromisso com essa fronteira, porque é ela que nos dá lugar. Obrigada, professor André. Na sequência, então, a Chapa 4. Muito boa noite. Sou a professora Ângela, junto com o professor Marcelo, compomos a Chapa 4, simplesmente UNILA. Quero saudar a todos aqui nesta mesa, a organização do debate, a plateia em especial, e ressaltar a importância desse momento, que para nós, um momento histórico, nossa primeira consulta à reitoria. A Chapa 4 tem
como proposta, o nosso objetivo principal, né, é uma universidade de excelência, sim, né, mas uma universidade de excelência baseada em princípios, né, principalmente voltados para a implementação de uma política de gênero, ações afirmativas, ou seja, formas que façam com que se tenha, de fato, a universidade inclusiva. Tá? E essa é uma questão que, para nós, é extremamente cara, é extremamente importante, porque toca em vários pontos que nós nos deparamos agora, nesses momentos de campanha, desde o dia 23 de julho, né, que foi a primeira etapa, e agora nessa segunda etapa. Nós dividimos o nosso projeto de gestão em 6 aspectos. Gestão acadêmica, né, então, o ensino, a pesquisa e a extensão, fortalecê-los e torná-los de excelência, né, a partir das experiências já realizadas e ampliar esse alcance da universidade, dessa perspectiva acadêmica. Gestão de pessoas, nos deparamos com uma série de questões consideradas bastante problemáticas, no sentido de pensarmos a necessidade, né, como colocamos no plano de gestão desde o início, né, uma política de gestão de pessoas, tais e docentes, né? E isso é extremamente urgente e importante para o bom funcionamento da universidade. Né? Gestão administrativa, financeira e infraestrutura. E, nesse ponto, se destaca a questão da obra. Né? Nós temos um problema que é bastante crucial, né? E estamos, há pouco tempo, né, 1 ano, né, para entrarmos na matriz OCC. Isso implica uma redução do orçamento. Né? Então, é o nosso último ano, 2019, né, para trabalharmos com afinco e dedicação voltado para a infraestrutura. Gestão cultural. Né? A universidade, desde que nasceu, sempre teve uma perspectiva cultural muito forte, inclusive na criação dos seus cursos de graduação, e esse aspecto é fundamental na aproximação com a comunidade, né? Esse é um outro eixo. Gestão de ações afirmativas e políticas inclusivas, né? Além da questão de gênero, das questões afirmativas com caráter étnico, racial, principalmente negro e indígena, como já existe na legislação, a questão da acessibilidade, que é garantido por lei, não é uma opção nossa, né? Mas estamos aqui ressaltando como uma importância dentro da gestão, e gestão das relações internacionais e institucionais. Né? O fato de sermos uma universidade com caráter internacional não garante que somos uma universidade, de fato, com essa perspectiva da internacionalização. Precisamos incentivar, intensificar as parcerias com as demais universidades, principalmente da América Latina, a mobilidade, não somente de estudantes, mas também de professores, né? As trocas entre núcleos de pesquisa, que são fundamentais para se pensar a universidade de excelência. Então, passo a palavra ao professor Marcelo para que ele se apresente também. Muito obrigada. Prezados, boa noite. Meu nome é Marcelo, eu cheguei na UNILA em 2010. Então, sou professor da área de informática, atuando nos cursos das engenharias em geral e no ILA-CVN. Experiência na gestão, a gente fundou um dos departamentos, uma das áreas mais estratégicas da universidade, que seria a área de tecnologia da informação, que transpassa todas as outras unidades e os discentes, alunos, docentes e técnicos. E a gente está trazendo aqui a nossa experiência de 6 anos na administração, a dispor da universidade, para tentar realmente alavancar o nosso projeto da UNILA, de forma simples, unindo o discurso da prática. Essa é a ideia do Simplesmente UNILA. Obrigada, professor Marcelo. Na sequência, chapa 2. Muito boa noite a todos. Gostaria de, mais uma vez, ressaltar a importância do momento. Nós estamos muito contentes pelo processo todo como se deu. Acho que foi um processo de amadurecimento da nossa universidade, esses 2 meses aí de campanha eleitoral, nas nossas visitas pelos diversos departamentos, salas de aula,
A gente percebe que o debate a respeito do futuro da nossa instituição, de fato, se instalou na comunidade, ele está aceso, as pessoas estão pensando sobre os temas, e isso, para nós, é motivo de muita felicidade. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gleison, e junto com o professor Luiz, formamos a Chapa 2. Eu sou professor do ILA-CVN. Ali no ILA-CVN estou mais vinculado às áreas biológicas. Trabalhamos, tanto eu quanto o professor Luiz, no ensino, na pesquisa, na extensão. Somos professores, então, da base, somos professores da sala de aula, acostumados a trabalhar no ensino e na pesquisa, acostumados a trabalhar em equipe, em conjunto. A nossa experiência administrativa se deu ali no ILA-CVN, principalmente, tanto no Centro Interdisciplinar de Ciências da Vida, quanto um período na vice-direção e na direção do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza, que foi o primeiro instituto a se institucionalizar, o primeiro instituto a ter todos os órgãos internos previstos e a regimentação de todos esses órgãos, o que para nós é um motivo fundamental de controle da democracia interna. Sem regimento, sem institucionalização, a gente acredita que a democracia interna dos nossos órgãos fica comprometida. Nossa chapa tem o nome de UNILA de Excelência Plural Integrada. Excelência para nós é excelência no ensino, pesquisa e extensão, principalmente, carro-chefe da universidade, mas é excelência também na assistência, que é uma área muito cara à saúde, é excelência também na administração. Nós temos defendido uma UNILA plural, a pluralidade se dá pela pluralidade da nossa UNILA e América Latina, pluralidade de etnias, pluralidade de línguas, culturas, cor, gênero, mas é também a pluralidade de ideias. Nós acreditamos que temos que criar um ambiente que não seja hostil ao dissenso, onde as pessoas possam discutir com divergência de opinião, isso seja matéria para construção, crescimento, maturação, e não para rompimento de laços, rompimento das relações dentro dos nossos órgãos, departamentos e salas de aula. A gente também defende uma UNILA integrada. Essa integração é a integração latino-americana, como já vem no nome da nossa universidade, mas também a integração dos órgãos de gestão. Uma universidade integrada desde os institutos, passando pelas secretarias, pró-reitorias, até chegar lá na reitoria, todos falando a mesma língua, reduzindo a dissonância, reduzindo o ruído, para que a universidade consiga caminhar, de fato, com normativas que estejam conversando entre si. A gente propõe também uma UNILA comprometida com a América Latina, baseada no planejamento, na transparência, na sustentabilidade e na participação. Então, na nossa percepção, quem quer que assuma a reitoria pelos próximos 4 anos vai ter que se comprometer com planejamento de longo prazo, vai ter que trabalhar baseado em números e em dados, fazer decisões que estejam sustentadas, de fato, pela informação a respeito da economia. A gente vai ter períodos aí muito tensos e obscuros do ponto de vista econômico e político, e o gestor que sentar ali vai ter que ter uma habilidade tanto para fazer a sustentabilidade dentro da universidade, com políticas que nos ajudem a reduzir os nossos custos e os nossos gastos. Eu costumo citar como exemplo o nosso 1 milhão de luz por ano que temos pago, mas também junto com o governo federal, no nível executivo e no nível legislativo, para trazer aqui para a UNILA a verba necessária e as vagas necessárias para continuarmos existindo. A gente tem falado também em transparência. Um ponto crucial para nós é passar o plano de execução orçamentária pelo Conselho Universitário, que até hoje a gente não passou. O Conselho tem aprovado a execução do orçamento, mas não tem discutido como ele será executado. E, finalmente, um modelo participativo, onde a gente escute a comunidade, onde a gente crie canais para que todos possam, de fato, participar. E, a título de exemplo, o nosso próprio plano de gestão, que ficou aberto durante esse período e continua aberto para contribuições da comunidade, para que a gente possa ter um plano o mais participativo possível. Gostaria de passar para o professor Luiz. Muy buenas noches. Yo soy Luis Evelio García Acevedo, soy profesor del curso Ingeniería de Energía. Soy natural de Colombia, ingeniero mecánico de formación. Vine para Brasil hace 15 años a cursar la maestría y el doctorado y hago parte del cuerpo docente de la Universidad de la UNILA desde 2013. En ese corto periodo de tiempo tuve la oportunidad de trabajar en el curso de Ingeniería de Energía como coordinador de curso y hacer parte de aquel equipo que montó el proyecto pedagógico de curso y también en la Prorrectoría de Relaciones Internacionales e Institucionales. Una de las mayores experiencias, de los mayores triunfos que consideramos tuvimos en esa prorrectoría fue precisamente la democratización del acceso de extranjeros a la UNILA. Eso se consiguió a través de un trabajo de gestión de innovación con informaciones que ya existían. Entonces fue posible realizar un proceso que se llama de innovación. Obrigada, professor Luiz. Iniciamos neste momento o segundo bloco deste debate. Lembramos que as perguntas do público para os candidatos devem ser depositadas até o final deste bloco na urna localizada na entrada do auditório.
Neste bloco, cada chapa fará 2 perguntas, uma para cada chapa concorrente. O tempo para a pergunta é de 1 minuto e a resposta é de até 3 minutos. Após as respostas, a chapa que formulou a questão poderá fazer um comentário em até 1 minuto. Seguindo a ordem do sorteio, a primeira chapa a perguntar é a chapa de número 4. Então, candidatos da chapa 4, para quem e qual é a sua pergunta? Nossa pergunta é para a chapa 1. Diante da redução orçamentária que nos atingirá em breve, né, principalmente com a entrada na matriz OCC, que estaremos entrando em 2020, como a chapa está construindo alternativas para este enfrentamento? Por favor. Hay varios elementos que tenemos que enfrentar. Bueno, uno de los elementos es enfrentar la situación del campus que permita liberar el peso mayor de los gastos actuales de la UNILA, que son el tema de los alquileres. En cuanto al campus, nosotros tenemos una postura de trabajar en forma inmediata en la concreción, digamos, del espacio donde podamos desarrollar por lo menos la mayor parte de las necesidades de la UNILA. Hay varias opciones en ese sentido que hay que clarificar. La opción que más nos interesa es poder llegar mediante un cambio con Itaipú y con los dueños del Anglo a acceder al terreno de Andradina, y que está pegado a la Uñoeste. Si podemos desarrollar ahí, con el dinero que la UNILA tiene depositado en el MEC, con el dinero de la diferencia que daría entre el Colegio Anglo y el terreno de Andradina, ahí se pueden desarrollar algunas construcciones que posibiliten en parte liberar los alquileres. Hay otras posibilidades que falta concretar, que son la del centro cívico, la de un terreno de Vilacé, que estarían también brindando algunas posibilidades. Esa sería una posibilidad. Hay otros elementos que son la implementación de una fundación que tenga objetivos claros y que respete el sentido de universidad pública de la UNILA, que no permita que se desvíen sus objetivos privatizando a través de ese esquema la universidad. Esos 2 elementos son algunos de los que pensamos. Acredito que na entrada da matriz OCC tem um outro elemento que é fundamental, que é a questão da evasão dos estudantes. A UNILA tem um alto índice de evasão, inclusive o curso do qual eu sou professor, o curso de Geografia, é um dos cursos em que a evasão é bastante crítica, né? E até agora a UNILA não fez um enfrentamento desse tema, que é um tema bastante delicado, porque a evasão ela tem várias causas, né? E, no nosso entendimento, uma das causas possíveis, que acaba sendo uma causa geral, é a questão da permanência. A gente tem que lutar incessantemente para garantir a permanência dos estudantes, sobretudo porque somos uma universidade federal, mas estamos na periferia do sistema federal, né? E para atrair estudantes para uma cidade como Foz do Iguaçu, na fronteira, é necessário que a gente tenha condições de garantir a permanência desses estudantes. Obrigada, professor André. Chapa 4, 1 minuto para o seu comentário. Considero essa questão fundamental, né? A chapa 4, desde o início de sua proposição, colocou esse como um ponto de enfrentamento crucial, né? A entrada na matriz OCC implica numa série de questões e redução dos nossos orçamentos efetivos, né? Então, o aumento do ingresso de estudantes e permanência é determinante, né? Esse é um dos pontos que isso implica na mudança do cálculo com relação ao nosso orçamento. Uma outra questão, né, é a captação de recursos externos. Até muito recentemente, nós estávamos muito acostumados a trabalharmos com os recursos internos. Nós vamos ter que inverter muito desse vetor exatamente no sentido
de ampliar a captação de recursos externos, principalmente a partir de editais, né? E investimento intenso na construção para sair do aluguel, seja na obra do campus, né, a avaliação daquela obra, né, seja Obrigada, através de outras professora alternativas, através de terrenos. Obrigada. Agora quem fará a pergunta é a chapa de número 2. Para quem e qual é a sua pergunta? Faremos a pergunta, então, para a chapa de número 4. Por favor. Então, nós gostaríamos de perguntar, em uma hipotética gestão da sua chapa, e considerando, né, esse cenário de restrição orçamentária que foi discutido agora, qual seria a ordem de prioridade da chapa em termos de construção de espaços, considerando moradia estudantil, restaurante universitário, espaços administrativos, espaços para sala de aula, laboratórios de ensino e pesquisa? Bom, é uma pergunta que vem na mesma direção da anterior, né, que eu considero fundamental. A primeira questão a levar em consideração é avaliarmos o que já está em andamento, né? As prioridades, elas têm que ser e o que está em andamento e que implique na saída do aluguel, né? No orçamento que nós temos anualmente, o maior gasto que temos é com aluguéis, né? Um dos maiores, na verdade. Então, priorizar a saída dos aluguéis. E a prioridade com relação aos espaços é pensar nas necessidades, né, que temos, né, e avaliação dos usos desses espaços alugados, né? Então, já temos obras em andamento, então isso é importante que elas tenham continuidade, né? Não dá para simplesmente recomeçarmos a partir do zero, elas já estão em andamento e têm que ser colocadas em prioridade, e avaliarmos todas as outras possibilidades. Uma delas é o campus, né? Nós precisamos fazer uma reavaliação do estado no qual se encontra o campus, entre aspas, Niemeyer, né? E verificar as reais possibilidades de tornar ele o campus da Unila de forma barateada, né? Não o campus como ele foi projetado para ser, mas a partir de um outro projeto que barateie a sua obra. Até porque nós já temos uma obra iniciada, né? E aquela obra pode ser bastante aproveitada. Além disso, né, não sendo o projeto Niemeyer, uma outra facilidade é também a possibilidade de construções outras que não estavam previstas naquele mesmo terreno, né? Mas isso tudo paralelo a outras possibilidades de verificar. Tem um terreno aqui na JK, que já está em obras, tem da Vila C. Então, trabalhar de forma paralela no sentido de buscar alternativas para a saída do aluguel, né? E priorizando com intensidade a redução de custos que estão marcados maciçamente pelo aluguel na Unila. Uma outra questão importante que o professor também mencionou em relação aos laboratórios, né? Uma das prioridades seria em relação aos laboratórios. Eu acho também que essa é uma prioridade importante em relação ao almoxarifado, principalmente. Muitos bens foram adquiridos durante os últimos anos, então muitos equipamentos caros ainda que não foram instalados e não colocados em prática, né? Então, com certeza, essa também seria uma prioridade. Obrigada, professor Marcelo. Chapa 2, 1 minuto para o seu comentário. Bom, nós temos dito que uma nova gestão vai precisar fazer uma gestão baseada em informações. A gestão tem que ser criativa, tem que ser proativa, mas tem que ser responsável. E essa responsabilidade passa por tomar decisões com o norte estratégico. Eu acho que a gente não pode mais preterir de ter espaços acadêmicos. A Unila até hoje não tem laboratórios de ensino, nem de pesquisa e nem salas de aula. Nós precisamos investir nessas áreas, porque no momento em que nós formos enforcados economicamente, nós não teremos escape. Nós precisamos também investir em espaços administrativos e, evidentemente, não queremos mais uma obra parada, né? Existe uma obra de moradia que está sendo construída, esta obra tem que ser continuada, mas nós acreditamos que, em termos de
investimento da universidade, existem estratégias mais eficientes. Por exemplo, do ponto de vista de restaurante, quando a gente fala quanto tempo vai levar para um restaurante ficar pronto, quanto tempo para passar pelos órgãos de controle, quanto tempo para comprar equipamentos, colocar pessoal para trabalhar, não é no curto prazo. E como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa, então nós vamos estudar outras estratégias como subsídio alimentar nos restaurantes do entorno, como acontece na UniOeste, onde os alunos pagam R$ 1,50 a refeição. Obrigada, professor Gleison. Agora é a pergunta da chapa número 1. Para quem e qual é a sua pergunta? Dá uma olhada ali. Ele vai voltar. Pode, por favor. Sí. Para la chapa 2, ustedes acaban de plantear el tema de la democracia interna, con el cual estamos muy de acuerdo dentro del gobierno de la universidad, pero en los institutos donde ustedes han trabajado, en mucha gente que lo está apoyando, hay una resistencia histórica al tema de la paridad. Entonces queríamos preguntarle cómo pueden conjugar esa resistencia histórica a la paridad con ese sentido de democracia interna que ustedes quieren implementar. Nosotros sostenemos que la igualdad humana requiere una igualdad política y vemos mucho más cerca un esquema que busque la paridad por sobre otro esquema que la rechace. Sua resposta. Bom, a questão da paridade, a gente tem dividido ela constantemente em duas discussões separadas. Uma coisa é a paridade do ponto de vista nas eleições e outra coisa é a paridade no que diz respeito à composição dos órgãos colegiados deliberativos. Então, o que as universidades têm feito no Brasil? Em função da LDB definir lá, de ter uma legislação, um decreto e uma lei, né, sobre a questão de como se faz a eleição, elas fazem um processo de consulta informal. Esse processo de consulta é encaminhado ao Conselho Universitário, o Conselho Universitário acata, é uma reunião pro forma. Ou seja, esse processo de consulta informal não aparece no processo que vai para o Ministério da Educação. E, portanto, não há problema algum, porque o ministro recebe, vê o que passou pelo Conselho Universitário e faz a posse. Qual o problema que apareceu na nossa universidade na questão da eleição? O nosso regimento prevê a consulta. E se você fizer a consulta formal, aí você tem que seguir os trâmites, ou o Ministério da Educação devolve, como tem devolvido em várias universidades. E a gente não tem nenhum problema em participar de um pleito eleitoral dessa forma, né? Tanto é que estamos participando deste pleito que usa também a fórmula paritária. A discussão paralela é a composição dos órgãos colegiados. E os órgãos colegiados não podem ter uma composição informal, eles têm que ser formal, necessariamente. Quando sai uma ata de um colegiado de curso, por exemplo, esse é um documento formal. Então, sai uma ata de um colegiado de curso definindo um perfil de um professor para ser contratado, sobe para um departamento administrativo na pró-reitoria de graduação, depois sobe para a reitoria, autoriza-se o concurso. Então, cria-se um vício de origem. Se tiver um processo sobre essa questão, esse processo pode acabar trazendo o comprometimento dessa contratação, ou de quaisquer decisões que tenham sido feitas por órgãos que não podem funcionar de maneira informal. Então, a gente preza pela segurança jurídica institucional e acha que a gente tem que trabalhar nas formas que permitam que todas as decisões da universidade não sejam retroativas, não sejam desfeitas em um determinado momento por uma ordem judicial. Portanto, nesse ponto de vista, especificamente da paridade nos órgãos colegiados, a gente não vê outra saída, né, a não ser a universidade seguir a legislação. Mas a gente acredita que a questão da democracia interna, mesmo nesses aspectos, pode ser implementada e ampliada. Como? Com ambientes democráticos de debate, discussão, assembleias universitárias, por exemplo, e o uso da tecnologia, como a gente tem feito com vários documentos institucionais. Então, abre-se o documento institucional para a comunidade fazer sugestões, colocar propostas, e esses documentos depois seguem os trâmites dentro dos órgãos administrativos. Então, você amplia, mas, ao mesmo tempo, você garante a segurança jurídica das decisões que a universidade vai tomar. Essa é a nossa visão sobre o tema. Obrigada. Chapa 1, 1 minuto para o seu comentário. Bueno, con lo que acaban de comentar, entonces esperamos que apoyen a que el CONSUN tenga en cuenta principalmente la fórmula paritaria, porque no hay problemas legales para eso. Así que esperamos ese apoyo de parte de ustedes.
Nosotros entendemos que la universidad constitucionalmente tiene un mandato de gestión democrática, que está por encima, por supuesto, de las leyes. Sabemos la historia de las leyes y aunque tengamos que encuadrarnos para no correr riesgos y dificultades, tenemos que crear un espíritu distinto donde la igualdad humana que tenemos entre los profesores, los técnicos y los estudiantes, donde ninguno vale más que el otro, sea expresada en la igualdad política, donde el peso político de la opinión, de las decisiones, de los compromisos, de las necesidades de cada uno, sea respetada en forma igualitaria. Obrigada. Vamos agora para a segunda rodada de perguntas entre os candidatos. A chapa a perguntar é a chapa de número 2 e a pergunta será para a chapa número 1. Muito bem. Nossa pergunta é a seguinte. No ponto 10 da carta de compromisso redigida pela CESUNILA, que foi endereçada a todas as chapas, solicita-se revogar a resolução do CONSUM, que autorizou a contratação de professores visitantes para atuar nas graduações, que vão atender principalmente aos cursos novos. Uma revogação como essa, ela implica em você retirar 35 vagas de professores visitantes, que atenderiam 12 cursos, e que, se nós considerarmos aí uma média de cada um lecionando 12 créditos, nós teríamos uma decisão administrativa que vai revogar 420 créditos, que atendem a centenas de discentes. Nossa pergunta é qual é a posição dos candidatos da chapa 1 a esse respeito. Bom, em relação a esse ponto da carta da CESUNILA, essa carta ela tem uma série de pontos importantes, né? Esse é um deles. E, para quem desconhece, a CESUNILA é um dos sindicatos da instituição que representa os professores, a outro. A CESUNILA, inclusive, é o sindicato em que tanto o professor Pablo quanto eu somos filiados. E, dentre o conjunto de questões que a CESUNILA apontam, esse me parece ser um ponto importante e que parece gerar uma certa dubiedade. O sindicato, como um organismo que representa os trabalhadores, ele luta contra as formas de precarização. A gente sabe que na instituição a gente teve um conjunto de cursos que foram abertos, né, e que sente falta de um quadro docente capaz de manter os cursos funcionando. A nossa ideia em relação a esse ponto é que a reitoria da instituição brigue, se for o caso, com o governo federal, dentro da Andifes, para garantir a contratação dos professores necessários, né, de forma que os cursos se mantenham funcionando com um quadro que não seja um quadro que esteja numa posição precarizada. Para quem não sabe, os professores visitantes eles ficam, no máximo, 2 anos na instituição, né, e me parece que esse não é um tipo de contratação para uma universidade que tenha que passar por um processo de consolidação dos seus cursos. De toda maneira, a gente acredita que é possível brigar com o governo federal para que essas vagas de visitantes, como já aconteceu na UNILA, se tornem vagas de professores permanentes. Hay 2 elementos. Una cosa es hacer un esfuerzo para que los cursos funcionen, y de hecho eso tenemos que hacerlo, y se requiere una generosidad del cuerpo docente para poder responder a esas necesidades mientras no tenemos respuestas concretas. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer todos y es posible, y puede dar respuestas que hoy no están. Otra cosa es la precarización laboral. La precarización laboral tenemos que luchar contra ella mientras luchamos por las respuestas a las necesidades de la UNILA. La armonización de las 2 cosas hay que ir conversándola profundamente con los sindicatos para que sea bien clara las opciones que podamos tomar en ese equilibrio entre las necesidades de la universidad y la defensa de los derechos laborales. Obrigada. Chapa 2, 1 minuto para o seu comentário. Bom, nós chegamos na nossa universidade numa situação quase insustentável do ponto de vista de pessoal docente, principalmente nos 12 cursos novos. Esses 12 cursos novos estão literalmente sufocados num mar de componentes curriculares que não tem como atender, não tem professores para fazer o atendimento. Evidentemente, usar as vagas de substitutos não é o melhor cenário.
mas é o cenário possível nesse momento. Então, por isso, nós somos absolutamente contrários a revogar essa resolução do Conselho Universitário. Ela tem que permanecer. Os cursos já estão recebendo, acho que a maioria já recebeu esses professores, e, ao mesmo tempo, temos que fazer uma gestão, como eu disse anteriormente, criativa, proativa e responsável. Então, o gestor vai ter que estar lá em Brasília o tempo todo, batendo na porta do secretário de Educação, para conseguir as vagas que foram pactuadas com a nossa universidade e fazendo aqui uma gestão para melhorar os indicadores da UNILA. A melhora dos indicadores passa, por exemplo, pelo aumento do número de discentes e a redução da evasão. Por quê? O principal fator aí que traz para a universidade professores é o indicador aluno equivalente. E o professor visitante, na verdade, pode ficar por 4 anos na universidade. Obrigada, professor Gleison. Obrigada. Agora, quem fará a sua segunda pergunta é a chapa de número 1. Chapa 1, sua questão será dirigida para a chapa 4. Tá. A propósito dessa carta que o sindicato, um dos sindicatos dos docentes recomendou e enviou para as 3 chapas para que pudesse ser avaliada e, se fosse o caso, se concordasse com todos os pontos, pudesse assinar essa carta de compromissos, havia um dos pontos era sobre a Secretaria de Gênero, né? A minha pergunta para a chapa 4 é por que a chapa não assinou a carta, em primeiro lugar, sendo que um dos pontos fundamentais era exatamente a questão da criação da Secretaria de Gênero e os demais temas se tratavam temas relacionados ao trabalho docente, né? Então, eu gostaria de saber quais foram os motivos que levaram a chapa a não assinar essa carta de compromissos, dentro dos quais estava a criação da Secretaria de Gênero. Sim, por favor. Nós não assinamos a carta porque discordávamos de alguns pontos. Tá? Tá, okay. E daí eu gostaria de utilizar um dos pontos que nós nos posicionamos foi exatamente a criação da Secretaria da Política de Gênero, que está lá no nosso projeto de gestão. Tá? Já estava lá. Né? Então, inclusive, na resposta, né, nós colocamos a CESUNILA, que concordávamos com grande parte dos pontos ali colocados, né, mas tínhamos discordância com alguns. Por isso, não assinávamos na íntegra. Tá? E daí eu gostaria de citar, porque nós também recebemos dos tais, né, uma série de questões. E daí eu achei bem interessante a forma como os tais se posicionaram, porque eles nos pediram para responder. Né? E daí nós criamos uma outra forma de interlocução. Tá? Então, lá no documento dos tais estava mais uma vez a Secretaria da Política de Gênero. Tá? Então, nós somos extremamente favoráveis, está lá desde o nosso projeto de gestão, né? A criação da Secretaria da Política de Gênero, aliada com as políticas de ações afirmativas. Nós não podemos esquecer que gênero não caminha sozinho, né? Está relacionado às políticas étnico-raciais também, tá? E acessibilidade. São, no mínimo, essas 3 questões que, para nós, são cruciais para pensarmos as políticas de inclusão dentro da universidade, além de muitas outras, né? E que implicam também em permanência. Né? Então, para nós é extremamente importante, concordamos, e não só concordamos, como faz parte do nosso projeto de gestão. E eu só gostaria também de ressaltar que, no último debate, o professor André tinha colocado que nós não tínhamos, que a chapa 1 era a única que concordava com a criação, que tinha no seu projeto de gestão a inclusão da política de gênero. Eu só gostaria de fazer essa correção, porque nós, chapa 4, desde o projeto de gestão, está lá. Né? Então, muito claramente está lá a nossa proposta com relação às políticas de gênero, com as quais temos integral concordância. Inclusive, ampliamos as questões que estão lá postas desde o projeto de gestão. Obrigada. Chapa 1, seu comentário em 1 minuto. Nosotros consideramos muy importante tomar compromisos y cumplirlos. Nos conocen bastante y saben de cómo actuamos en ese sentido. Nosotros fuimos la única chapa que firmó ese
compromiso, esos compromisos con CESUNILA, porque concordábamos fuertemente con todo su contenido, primeramente, no por ninguna obligación, y además porque venimos de la lucha sindical, venimos de una lucha por los derechos y seguimos en esa lucha. Aunque nos toque ocupar el gobierno, vamos a seguir en esa lucha, y por eso todas las medidas y las cosas que tenemos que implementar, las tenemos que implementar siempre desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de las luchas sociales, de las luchas populares, entre las cuales está también la lucha de los docentes, la lucha por la paridad y por la igualdad de los TAES, las luchas estudiantiles, también por la paridad de otras cosas. Necesitamos asumir esas luchas desde un gobierno democrático. Obrigada, professor Pablo. A última pergunta deste bloco será da chapa 4, dirigida à chapa número 2. Nossa pergunta é: qual o posicionamento da chapa 2, tá, com relação à criação de uma fundação que gerencie os recursos financeiros? Por favor. Bom, nós estamos caminhando para um processo econômico e político bastante complicado para os próximos anos. As estimativas são de que nós vamos gastar em torno de 90% da nossa verba de custeio só com aluguel. Então, está mais do que na hora da gente ter uma gestão que seja criativa para conseguir sair desse problema. E a gente tem proposto que essa criatividade passa por fazer essa gestão lá em Brasília, trazendo emendas parlamentares do 1º ao 30º deputado da nossa bancada paranaense e trabalhando também com o executivo para trazer nossas vagas para cá. Mas isso também passa por fazer uma gestão criativa e sustentável dentro da própria universidade. Desde as economias que a gente pode fazer aqui, como a luz, a gente já comentou, que a gente gasta 1 milhão por ano, mas também a prestação de serviços, por exemplo. A gente já tem hoje uma estrutura e um know-how para prestar serviços em várias áreas. Prestar serviços, por exemplo, em serviço de tradução, prestar serviços como cursos na área de línguas, prestar serviços na área científica, prestar serviços na área tecnológica, mas nada disso a gente consegue fazer se não tiver uma fundação de apoio. Então, é urgente a gente ter uma fundação de apoio. Evidentemente, hoje não dá para fazer uma fundação de apoio na UNILA, por questões de gestão e de lei, mas a gente pode fazer uma parceria com uma fundação de apoio de uma outra universidade já institucionalizada, fazendo aqui o regramento amarradinho para conseguir evitar o máximo possível quaisquer problemas relacionados a possíveis problemas de corrupção, por exemplo, que às vezes tem aparecido. A lei permite que você faça esse tipo de gestão, mas sem a fundação de apoio, nós estamos numa situação bastante limitada para conseguir gerar novos recursos para a universidade, o que é absolutamente temerário para esses períodos que vêm por aí. Só para citar um exemplo bastante simples, que todo mundo já deve ter enfrentado, nós temos na biblioteca uma possibilidade. Você atrasou o livro, você pode ou ser suspenso durante alguns dias, que para nós é uma opção antipedagógica, né? Você não poder emprestar livro na universidade, ou você pode pagar uma multa. Não sei se é 50 centavos ou R$1 a diária. Mas se o aluno quiser pagar uma multa, o servidor quiser pagar uma multa, ele tem que pegar uma GRU e ir até o banco, voltar aqui. Então, as pessoas preferem a suspensão. Se a gente tiver a fundação de apoio, você pode ter o recebimento do dinheiro diretamente pela universidade. Então, a fundação de apoio é fundamental. Isso vai melhorar a entrada de verba. Agora a gente tem uma série de políticas que têm ampliado a possibilidade da universidade de conseguir mais verba. O novo marco legal da ciência e da tecnologia, por exemplo, ampliou muito a parceria da universidade, parceria de instituições científicas com instituições tecnológicas, por exemplo, e parceria dos pesquisadores e dos seus laboratórios, propriamente dito, com outras instituições, fazendo com que a verba possa vir para dentro da universidade, portanto, dando mais autonomia para o corpo docente, o corpo discente também, que está participando da extensão e da pesquisa. A própria extensão tecnológica é uma área também que se beneficiaria muito com essa política. Então, para nós é fundamental a fundação de apoio o mais rápido possível. Chapa 4, o seu comentário em 1 minuto. É importante ressaltar, até porque no projeto de gestão da Chapa 2 está a criação da fundação, né? Nós concordamos integralmente que nós temos que pensar formas de entrada de recursos, né? E, enquanto Chapa 4, nós defendemos a parceria com outras fundações, né? Há exemplos bem-sucedidos, extremamente bem-sucedidos, de outras universidades. Uma delas é a Federal da Fronteira Sul, né? Que utilizam fundações de outras instituições, de outras universidades,
com parcerias que permitam, né, o gerenciamento dos recursos orçamentários dentro da universidade, né? E, como eu coloquei no início, é determinante que se pense em propostas de captação de recursos. E daí passa, sim, pela parceria com outras instituições. Mas extremamente delicado pensarmos agora, na atual conjuntura orçamentária que estamos, a criação de uma fundação. Ela não seria prioridade por essas questões. Obrigada, professora Ângela. Com esta fala, encerramos o segundo bloco deste debate. Lembramos que quem ainda está com perguntas deve depositá-las neste momento na urna que está na entrada do auditório. Enquanto a comissão eleitoral organiza as perguntas do próximo bloco, faremos uma pausa de 10 minutos. Solicitamos também a presença de um voluntário de cada categoria para acompanhar os trabalhos da comissão neste bloco. Então, um voluntário discente, um técnico e um docente que se apresentem aqui na frente para a comissão eleitoral. Obrigada. Vamos dar continuidade ao debate. Pedimos aos candidatos que se posicionem aos seus lugares, ao público que volte aos seus lugares. Terceiro bloco. Este terceiro bloco é dedicado, então, ao debate com a plateia. Este bloco está organizado em 3 rodadas. Serão 3 questões formuladas pelo público em cada rodada. A comissão eleitoral, acompanhada pelos voluntários, já realizou o sorteio e a análise das perguntas. De acordo com as regras deste debate, foram descartadas perguntas sem identificação, ofensivas e questões com conteúdo idêntico. As perguntas serão dirigidas a todas as chapas e o tempo de resposta será de 2 minutos. Então, a primeira pergunta é do Erwin Becker Marques. O tema é ensino e a ordem de resposta será chapa 2, chapa 1, chapa 4. Vou fazer a leitura da pergunta. A UNILA possui mais de 300 servidores tais. No entanto, os cursos de graduação não possuem nenhum secretário. Os candidatos se comprometem a lotar ao menos um servidor TAI para cada curso de graduação ou entendem que os coordenadores de curso não precisam de apoio administrativo da universidade? Chapa 2, 2 minutos para a sua resposta. Uma das bandeiras que a Chapa 2 tem insistentemente defendido é a bandeira da institucionalização. E a institucionalização passa por uma revisão minuciosa de toda a nossa força de trabalho, da distribuição dessa força e um levantamento minucioso das atribuições de cada órgão, cada instituição. Especificamente falando das coordenações de curso, não sei se todos já viram as atribuições do coordenador de curso, mas é um pequeno documento de 3 páginas. Então, a coordenação de curso na UNILA esteve sempre preterida. É imprescindível a gente ter imediatamente um apoio técnico-administrativo para as coordenações de curso. Essa é uma das bandeiras da Chapa 2. A gente tem algumas propostas, dentre elas a centralização da secretaria acadêmica, que passaria a ser um órgão vinculado à Prograde, e nos institutos, os cursos passariam a contar com o secretário, que vai atender diretamente ao curso e aos discentes daquele curso, criando ali uma familiaridade com aquele curso, criando identidade com aquele curso, passa a ser a referência, inclusive, para os alunos, facilitando o contato do aluno com as instâncias superiores, como a secretaria acadêmica e a pró-reitoria de graduação. E também a participação nos órgãos dos institutos, que hoje também é um problema, né? Nos institutos a gente tem comissões, a gente tem colegiados, mas a gente também não tem os servidores técnico-administrativos para ocupar as cadeiras previstas, muitas vezes. Então, isso é mais um fator que vai permitir a complementação e a consolidação dos institutos. Se a gente pegar a pirâmide de distribuição hoje na UNILA, a gente tem uma pirâmide inversa, né? A concentração maior está na administração e a menor na parte acadêmica. Então, a gente tem atividade fim e atividade meio, tem uma pirâmide invertida na distribuição da força de trabalho. A gente, então, tem que trabalhar em cima disso para conseguir uma estruturação mais isonômica e que, de fato, atenda a pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Chapa 1, 2 minutos.
Primero que nada, es necesario una reforma administrativa en la cual tienen que ser protagonistas claves los técnicos administrativos, que son los que más conocen del flujo administrativo de la universidad. Segundo, es muy importante que ningún técnico trabaje aislado, porque las situaciones de asedio, las situaciones de desigualdad son mucho más posibles. Hay que atender el apoyo a los cursos, pero eso se puede organizar de una manera de grupos de técnicos que trabajen, se organicen para esa atención en conjunto a los técnicos. Eso tiene varias ventajas. Tiene la posibilidad de que se reemplacen, tienen la posibilidad de extender el horario de atención, tienen la posibilidad de ser reemplazados en tiempo de ferias, o tienen la posibilidad de ser reemplazados también cuando los técnicos van a hacer la capacitación. Por eso, nunca técnicos aislados. Los técnicos tienen que trabajar siempre en equipos y eso también le da la posibilidad de una gestión política, aportar políticamente para la gestión de la universidad. Uma questão importante dentro dessa temática é que ouvir os técnicos e técnicas da instituição que já trabalham e já têm uma expertise nessa questão é fundamental, porque eles vão nos ajudar a entender quais são os nós e quais são os problemas. A nossa proposta concreta é criar a Secretaria de Apoio aos Cursos, e essa secretaria ela tem que estar na base do Instituto, sobretudo ligada aos centros interdisciplinares. Acho que é fundamental a gente, numa reestruturação administrativa, fortalecer o papel dos centros interdisciplinares e aí colocar a Secretaria de Apoio aos Cursos. Obrigada. Chapa 4, por gentileza. Bom, sendo bem direta, somos bastante favoráveis a que tenha tais, ligados diretamente, não ligados, mas atendendo as demandas dos cursos de graduação, acho que é urgente, né? Mas é necessário também relembrarmos qual é a origem dessa situação também, porque nossa estrutura organizacional foi criada lá, pensada em 2011, 2012, sem as coordenações de curso, né? E esse foi um problema, né? Quando nós começamos a ter os primeiros processos de avaliação dos cursos de graduação, com as comissões do MEC, né, as coordenações tiveram que ser criadas. E isso, né, foi feito para atender uma demanda, sem um planejamento, né? Então, a nossa proposta é que, além desse planejamento, que é necessário, sim, né, é necessário também se criar uma política de gestão de pessoas, porque não é somente nos cursos de graduação que nós temos esse tipo de problema, né? Circulando pelas várias unidades da UNILA, nos deparamos com várias questões relacionadas ao dimensionamento de pessoal, né? Então, os cursos de graduação precisam, sim, ter uma atenção especial no sentido de pensar um quadro que lhes atenda a partir das suas necessidades. Obrigada. A próxima pergunta é do Valber Braga. A ordem de resposta será chapa 1, chapa 4, chapa 2. Temos um desbalanceamento quanto às vagas docentes em relação às necessidades dos cursos e aos professores lotados. Vocês veem alguma forma de corrigir as distorções existentes? Chapa 1. Bom, a primeira questão fundamental é que há cursos na UNILA ainda em um processo de implantação e uma parte desses cursos requer ainda muitos docentes. A gente tem cursos na UNILA que tem 3 docentes, que tem 4 docentes. Por exemplo, um dos cursos que eu dou aula, que é o curso de licenciatura em Geografia, ele tem efetivamente 3 docentes lotados no curso, né? Agora chegaram alguns docentes substitutos, mas do ponto de vista do quadro permanente, a gente só tem 3 docentes. A minha avaliação, nesse tempo que eu tive no departamento de pesquisa e agora como vice-coordenador de centro, é que nos falta uma avaliação técnica do corpo docente, para saber quais são, de fato, as nossas necessidades, né? E me surpreende que a gente tem dificuldade de fazer essa avaliação técnica. Eu acho que uma das questões fundamentais da próxima gestão é fazer a avaliação técnica efetiva de qual é a nossa necessidade de corpo docente, incluindo curso e área de concurso, tá?
Uma outra coisa que eu acho que é fundamental, né, uma coisa que tanto eu quanto o Pablo temos discutido, é que tenho visto permanentemente que outras universidades federais têm feito concursos para 40, 50 vagas docentes. E me surpreende a UNILA ter recebido a notícia que só teria direito a 5 vagas docentes, né? Então, acho que é necessário pleitear, negociar com o governo federal as vagas docentes necessárias para, no mínimo, implantar os cursos. Chapa 4, por gentileza. Mais uma vez, essa questão das vagas docentes, ela também ela sinaliza uma situação de uma falta de planejamento mesmo, não? Porque muitos desses cursos não foram pensados a partir das necessidades que demandam, não? Então, para qualquer curso de graduação, antes de sua implantação, é necessário esse planejamento. E uma delas é vaga docentes, não? Então, é urgente, não? Nós sabemos, tem curso que tem um docente contratado, não? E isso é grave, muito grave, não? Então, a nossa proposta é a priorização de cursos que estão nesse tipo de situação, com 1, com 2, com 3 professores, e que necessitam urgentemente de contratação. Então, as vagas têm que ser pensadas prioritariamente para esses cursos, e também os cursos com estudantes concluintes, porque são cursos que vão ser avaliados, não? Nós temos que pensar tanto os cursos que estão iniciando, mas também os cursos que estão com defasagem no quadro de professores e professoras, não? E que já estão com estudantes concluintes, que é tão grave ou mais grave, não, do que o curso que está iniciando. Então, são duas situações com as quais nós nos deparamos no cenário de vagas docentes e que precisam ser atacados com urgência. Então, a nossa proposta é prioridade máxima para esses cursos que estão nessas duas situações. Chapa 2, por favor. Bom, nós temos insistentemente defendido a ideia da institucionalização completa. Isso significa ter regramentos claros e objetivos, de forma a ter transparência em todas as decisões da universidade. Do ponto de vista da distribuição de vagas, a gente tem que acabar com qualquer tipo de decisão discricionária sobre onde vão as vagas, como que elas serão distribuídas. Nós temos que ter normativas objetivas e seguir as normativas. Então, eu cito aqui alguns exemplos: Resolução 39, Resolução 44, Resolução 61 do Conselho Universitário. Está lá, tem o cálculo. Quem é que recebe a vaga? Basta a gente valorizar as áreas do conhecimento, levantar o número de créditos que cada área do conhecimento atende, quantos professores tem, quantos créditos ela está demandando, e aí, com base nisso, você tem uma decisão transparente. Vai receber vaga, primeiro, quem tem a maior demanda de créditos. E assim a gente cria um escalonamento. O Conselho Universitário, infelizmente, ao longo da nossa história, já tomou decisões sobre distribuição de vagas que foram baseadas em tensão e pressões políticas, mas não uma decisão técnica, de fato. E isso acaba comprometendo a democracia interna. Tem que saber a regra do jogo antes do jogo começar. Assim, a gente fortalece a democracia da universidade. Evidentemente, a gente precisa também de um trabalho da gestão para conseguir mais vagas. Isso passa pelo trabalho lá em Brasília, batendo na porta do secretário, mas passa também por melhorar os nossos indicadores. Como é que vem mais vagas para a instituição? Tendo mais alunos. Então, a gente precisa penetrar mais a UNILA no tecido social local, regional e internacional, e a gente precisa também fortalecer os programas de permanência do aluno na universidade, reduzir os números de evasão. E, para isso, a gente tem que consolidar uma infraestrutura que permita a permanência do aluno aqui. Isso é fundamental também para as avaliações que a universidade vai ter. A avaliação do MEC, ela vai levar em consideração a relação do número de professores para o número de discentes. Então, são aspectos que têm que ser trabalhados em conjunto. Mas, bem objetivo, a principal forma de resolver isso é ter normativa e seguir a normativa. Obrigada. A terceira pergunta é do William Keller e o tema é orçamento. A ordem de resposta será chapa 4, chapa 2, chapa 1. Há alguns projetos de candidatos que querem cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Qual a posição de vocês? Chapa 4, por gentileza. Bom, contra? Não tem nem o que dizer, né? Eu vou ali para ele. Eu acho que estamos aqui exatamente lutando pelo fortalecimento das universidades públicas, das escolas públicas, das instituições públicas, né?
Não, é inadmissível pensar na possibilidade de cobrança de mensalidade. Né? Então, nós nos posicionamos de forma contrária à cobrança de mensalidades. Eu não sei se é essa a questão, mas assim, eu acho que a pergunta está sendo direcionada para os cursos de graduação, né? Mesmo graduação, pós-graduação, qualquer um deles, né? E é uma situação que eu considero extremamente delicada, né? Sabemos, sim, que o cenário político traz essas questões, mas, inclusive, considero esse momento de discussão política interna desta universidade como um espaço determinante para que estas lutas sejam fortalecidas. Né? Então, somos contrários. Ponto, né? Fundamental ser contrário a uma colocação como esta. Chapa 2, por gentileza. Bom, a Chapa 2 tem uma posição de defesa incondicional da universidade pública, gratuita e de qualidade. Paralelamente, a Chapa 2 entende que a gente precisa ter programas de sustentabilidade. É uma questão de sobrevivência, o que vai acontecer nos próximos anos para a universidade, para a UNILA. Por isso, nós estamos defendendo a criação, a parceria com uma fundação de apoio para que nós possamos prestar serviços. Essa prestação de serviços, ela não infringe o princípio da universidade pública e gratuita. Passa por cursos de línguas, passa por tradução, passa por serviços tecnológicos, passa por serviços dentro da área científica, passa pela extensão tecnológica também. Então, é preciso ser criativo, proativo e, ao mesmo tempo, responsável. Então, como é que a gente garante a nossa posição de uma universidade pública e gratuita e, ao mesmo tempo, garante a nossa existência? Através de mecanismos de sustentabilidade que consigam trazer fomento para a universidade e garantam a continuidade dos cursos de pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, garantam a continuidade dos cursos de graduação também. Sem fomento, sem mais verba entrando, a gente não vai ter um futuro, porque a gente não vai existir lá no futuro. Então, a gente não pode confundir as duas coisas, né? A entrada por esses mecanismos de sustentabilidade e a manutenção dessa premissa que, para nós, é fundamental, universidade pública, gratuita e de qualidade. Chapa 1, sua resposta, por favor. Esas propuestas vienen sobre todo en un sentido de intentar privatizar la universidad. Ustedes saben que somos la chapa que está más lejos de esas ideas y que tenemos una decisión firme de defender eso. Creo que posiblemente haya que defenderla en conjunto con la ANDIFES, principalmente, para tener la suficiente fuerza para resistir a esos intentos privatizadores. En esa línea también, la búsqueda de recursos es importante, pero no nos tiene que hacer renunciar al sentido de una universidad pública. Por eso el trabajo con la posibilidad de una fundación propia a nosotros nos parece la forma más segura o más posible de asegurar mediante principios básicos que aseguren que se redistribuya cualquier recurso que ingrese a la universidad, que no quede captado para enriquecimiento personal de algunos profesores, haciendo patentes y todo ese tipo de cosas. Que se redistribuya inclusive también entre los cursos, porque es difícil que alguien ponga plata para filosofía, ¿no es cierto? Tenemos que redistribuir esos recursos entre los distintos cursos. Que se marque claramente cualquier freno a la privatización de sectores trabajando para empresas privadas. Nosotros somos una universidad pública, tenemos que trabajar para todo nuestro pueblo. Antes da próxima rodada de perguntas, sem um informe, rapidamente. Nesta terça-feira acontece a palestra com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Sérgio Rezende. O tema da palestra será Panorama da Ciência e Tecnologia no Brasil, uma visão pessoal. A atividade acontece no auditório do Jardim Universitário, às 18 horas. Estão todos convidados.
Então, a próxima rodada de perguntas começa com a pergunta do Victor Alonso Ramírez Flores. O tema é ensino e a ordem de resposta será chapa 1, chapa 4, chapa 2. Como pretendem aumentar a permanência de los discentes extranjeros? Chapa 1, por gentileza. Hay 4 elementos que vemos importante armar. 4 elementos. Hay que hacer apoyo económico, hay que hacer apoyo pedagógico, hay que hacer apoyo lingüístico y hay que hacer apoyo en salud. Son 4 patas del sostén de la permanencia de todos los alumnos de la universidad, pero muy especialmente de los alumnos que son no brasileros, no me gusta la palabra extranjeros. Eso es un trabajo muy importante, especialmente para algunos grupos y algunos sectores que son objeto de discriminación, de rechazo, de menosprecio, muchas veces interna y ahora vemos también con mucha dificultad externa. Tenemos que trabajar fuertemente en consolidar ese apoyo institucionalmente para ser uno de los puntos que apoye la permanencia. Uma coisa fundamental e que tem sido objeto de discussão nos últimos dias, sobretudo também a questão da segurança, né? A gente tem unidades acadêmicas espalhadas pela cidade, isso gera um problema de mobilidade e, recentemente, tem gerado também um problema de segurança, né? Um dos nossos objetivos, enquanto chapa que pleiteia a reitoria dessa instituição, é garantir um acompanhamento pedagógico, social dos estudantes, o acompanhamento na saúde e, sobretudo, garantir segurança, né? A gente teve hoje passando em algumas salas de aulas e temos visto que cada vez mais a questão da segurança é fundamental para os estudantes. Desde assaltos no ponto de ônibus, a perseguições na rua, a assaltos dentro do próprio intercamp, né? A gente precisa garantir a segurança dos estudantes porque, a partir do momento que eles estão dentro da UNILA, eles são nossos. Chapa 4, sua resposta, por favor. Nós temos que garantir a permanência, a ampliação e a permanência de estudantes não brasileiros na UNILA, né? Uma questão importante é o aperfeiçoamento de programas de acolhimento, né? E esses programas são bastante amplos, porque nós nos deparamos com situações das mais... conversando com os estudantes, principalmente, né? Nos deparamos com situações das mais diversas, né? Então, é importante o reforço acadêmico, a atenção psicopedagógica, né? A integração à saúde, tanto para a graduação quanto a pós-graduação, né? Vivemos um momento político muito delicado e, inclusive, nesse sentido, nós construímos uma carta de repúdio à violência que muitos dos nossos estudantes vêm sofrendo no atual cenário político, né? E sabemos por quê, né? No sentido de que a UNILA é vista também como uma universidade de alunos não brasileiros, né? E essa discussão, essa situação, na verdade, ela tem que ser mudada a partir de ações efetivas na comunidade, né? Nós, desde que eu entrei na Pró-Reitoria de Extensão em 2012, nós temos ações pontuais, ações contundentes com relação ao trabalho político, o trabalho de repensar o papel político da universidade nesta comunidade da fronteira, né? E isso passa por pensar as questões relacionadas aos nossos estudantes não brasileiros, brasileiros e não brasileiros, né? Na hora do ataque, os brasileiros e os não brasileiros, nós somos a comunidade da UNILA, tá? Então, essa é uma questão fundamental, nós nos posicionamos, tem uma nota que, inclusive, está na nossa página, né? Temos que ter ações efetivas da universidade, né? E também temos que criar mecanismos de mapeamento da evasão, né? Nós não Obrigada, temos... Ângela. Obrigada, professora Ângela. Chapa 2, sua resposta, por favor. Bueno, en ese sentido, Víctor, para nosotros es fundamental trabajar con la venida de extranjeros para la UNILA y ya tenemos experiencia en ese sentido. O sea, nosotros conseguimos en la PROINTE, a lo largo de 2 años, montar un sistema que pudo abrir las puertas para que cualquier latinoamericano se matriculase online en la UNILA y pudiera venir para acá. Pero falta mucho para trabajar en ese sentido.
falta trabajar las parcerías internacionales para la búsqueda de becas y el apoyo propio internacional, o sea, una gestión junto al Itamaraty y junto a las representaciones internacionales de los otros países. Necesitamos, desde el punto de vista interno, trabajar con el acogimiento lingüístico, acogimiento cultural y acogimiento social. ¿Cómo se hace eso? Eso puede ser a través de cursos de educación a distancia. Los alumnos, antes de venir para la UNILA, ellos pueden tener una capacitación a distancia para que estén más preparados y puedan venir aquí y permanecer mucho más tiempo. Eso ya se hizo con los nuevos alumnos en los últimos procesos, donde el alumno aquí llega ya conociendo un poco la ciudad, llega conociendo un poco la lengua. También es importante para esa permanencia la aceptación de la sociedad de Foz de Iguazú, de esos nuestros alumnos. Tenemos que quitar un poco ese preconcepto y eso se consigue a través de la penetración del tejido social de nosotros como institución, a partir de la extensión, a partir de la pesquisa y a partir de la propia enseñanza. Entonces nosotros estamos proponiendo mecanismos para trabajar esa parte que es esa penetración del tejido social. Y claro, tienen que trabajarse otros aspectos como es el refuerzo académico, el refuerzo psicológico y nunca, vamos a decir, llevar siempre en consideración que en general son jóvenes de 20 años que están viniendo para acá, que necesitan de ese calor de família que estão deixando allá em seus países. Não podemos esquecernos desses fatores. Obrigada. A próxima pergunta é do Ricardo da Silva. O tema é infraestrutura e a ordem de resposta será chapa 4, chapa 2, chapa 1. Uma das principais demandas estudantis, a demanda histórica, é a constituição de um restaurante universitário a preços populares. Sabemos que os problemas relacionados à permanência dos alunos passam pela dificuldade de alimentação. Efetivamente, sem rodeios, o que a chapa irá fazer para construir ou constituir um restaurante universitário na UNILA? Chapa 4. Bom, um restaurante universitário, ele é fundamental, né? Ele é um espaço, ele não é só um espaço onde comemos, né? É um espaço de convivência, também tem essa importância, né? Tem um projeto já em andamento, né? Que está sendo pensado, né? E nós somos favoráveis à continuidade dessa obra, né? Agora, é importante também levar em consideração, né, que um restaurante universitário ele tem outras implicações, né? Nós, por exemplo, nós só temos, enquanto universidade, se nós tivermos o restaurante universitário, nós não temos como subsidiar, né, ter outras formas de recursos para a alimentação dos estudantes, né? Então, essa é uma questão bem importante, que nós precisamos ter ciência, né, e que precisamos trabalhar nesse sentido. Agora, eu considero prioritário, sim, né? Eu mesma sou estudante, fui estudante, né, em que necessitei do restaurante universitário, né? Se nós estamos aqui falando de permanência, o restaurante universitário fala também de permanência, né? Assegurar que o estudante tenha uma alimentação adequada é pensar em permanência também, né? Então, experiência própria, eu dependi do restaurante universitário para me manter na universidade, né? Então, considero esta uma política fundamental para que se compreenda também as políticas de inclusão dentro da universidade. Chapa 2, por favor. Bom, nós entendemos que a alimentação é uma política fundamental para a permanência, né? Sem alimentação, não tem possibilidade nenhuma do aluno permanecer na universidade, aprender e estudar. Isso é um aspecto que a universidade tem que se responsabilizar por isso. Mas nós pensamos também que a gente tem que levar em consideração uma série de aspectos. O restaurante universitário, o que ele demanda? Então, a gente vai ter que construir o restaurante, comprar os equipamentos, vai ter que passar pelas análises civis necessárias, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, vai ter que contratar corpo de servidores terceirizados. Tudo isso demanda tempo.
Traduzindo em outras palavras, significa que o gasto operacional de manutenção, mas traduzindo em outras palavras, isso significa o seguinte, que qualquer tentativa de construir o restaurante não será no curto prazo. Então, a Chapa 2 se compromete, sim, a trabalhar nessa política, a continuar os estudos desta proposta de construção que já foi iniciada, para ver sua viabilidade, porque ela também inclui a problemática da mobilidade, pelo que nos foi passado pelo setor de transportes. O restaurante construído hoje, lá na Tancredo, implicaria em mais 3 milhões de reais só de transporte, são 5 ônibus para circular naqueles períodos ali de 5 vezes 400 refeições. Então, tem essa questão de horário também, do almoço, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Então, nós nos comprometemos a também trabalhar na política de subsídio. Vamos fazer um estudo detalhado da possibilidade da universidade subsidiar o aluno nos restaurantes do entorno da universidade, como, por exemplo, já é o caso que a UniOeste faz hoje aqui no PTI mesmo. Os alunos pagam R$ 1,50 pela refeição, a universidade subsidia. Isso é uma política que vai trazer essa resposta imediatamente, não vai levar 1 ano, 2, não sabemos quanto tempo levaria para construir um restaurante, e que, ao mesmo tempo, para a universidade, pode ser uma maneira, pela realidade econômica que vai chegar, uma maneira de conseguir fazer essa política funcionar já e, paralelamente, manter o planejamento para o restaurante. Chapa 1, por favor. Dijimos al principio que tenemos 3 urgencias para resolver sobre que asumamos el gobierno si es que nos toca así, si es que lo deciden ustedes así. Secretaría de Género, 30 horas y restaurante universitario. ¿De qué manera resolver lo del restaurante universitario? Creo que tiene que haber 2 etapas. Una etapa urgente, que la pensamos con un esfuerzo de la universidad para subsidiar el grupo mayor que se pueda con las situaciones más apremiantes desde el comedor de UniOeste, que sale 2,50 la refección. Tuve una reunión con Fernando Martins, el jefe del campus de UniOeste, conversamos sobre ese tema, es posible, se puede hacer. Eso sería una solución parcial, pero urgente, que implicaría salvar las situaciones más angustiantes enseguida. Segundo, trabajar para la formación de un restaurante universitario junto con los movimientos campesinos especialmente, para lograr un restaurante, un comedor social y ecológico, agroecológico, proveído y, si es posible, atendido por los movimientos campesinos de la región. Esa es una idea que tenemos que trabajar buscando una infraestructura más amplia, y la discusión sobre esa infraestructura tiene que ver, por supuesto, con la discusión del campus. En principio somos favorables a que la moradía estudiantil sea siempre para los estudiantes. Por eso reconversaremos con la gente especialmente de la CSIC el proyecto para hacer el restaurante universitario ahí, porque es más conveniente, posiblemente, que el restaurante esté en el lugar de estudio y no tanto en el lugar de moradía. Ese tema tenemos que conversarlo con los estudiantes, con la gente de la CSIC, para poder implementarlo en plenitud. Obrigada. A próxima questão é da Paula Vivas. O tema é inserção da UNILA na Tríplice Fronteira e região de Foz do Iguaçu. A ordem de respostas é Chapa 2, Chapa 1, Chapa 4. Mesmo após 8 anos de trajetória, ainda há alguns setores da sociedade iguaçuense que rejeitam ou desconhecem a UNILA. Quais ações concretas vocês propõem para que a UNILA se aproxime e se relacione de maneira mais próxima com a comunidade da região? Chapa 2. Certo. A Chapa 2, ela defende a ideia de que a gente tem que aumentar, por todas as vias possíveis, a penetração no tecido social, local e regional. Como fazer isso? Isso se inicia transformando as políticas de inserção em políticas institucionais de longa duração. Essas políticas, elas se traduzem em parcerias e convênios com os diversos órgãos, tanto da administração pública quanto do setor privado. Então, é parceria e convênios com as diferentes empresas da nossa região, com as diferentes universidades da nossa região, com a prefeitura, com o Corpo de Bombeiros, com o Departamento de Polícia, com todas as diferentes representações que refletem a organização social aqui na região. Isso potencializa a nossa penetração. Isso não deve se restringir a Foz do Iguaçu, evidentemente, deve ser ampliado. A gente deve fazer esses mesmos movimentos em Porto Iguaçu, em Cidade del Este, então ampliar para o aspecto regional, sair aqui para dentro da Tríplice Fronteira.
Existem várias formas de se fazer isso, mas uma das nossas propostas que a gente entende mais concretas vai ser o estudo e a viabilidade de complementar o SISU com um vestibular local. O SISU a gente não pode deixar de participar dele, é um mecanismo fundamental para a atração da universidade, mas ele pode ser complementado com aquelas vagas que não são preenchidas, e a gente fazer um vestibular local. Na nossa concepção, um vestibular local ele vai ser uma política de inclusão, porque vai atrair pessoas que não fizeram o SISU, por exemplo, trabalhadores que não estão nessa dinâmica do final de segundo grau. Ele vai ser também uma política de fomento, porque o vestibular local pode ser cobrado, evidentemente, você não cobrando dentro de um certo espectro socioeconômico, como todas as universidades fazem. É uma política de penetração, porque o processo de divulgação de um vestibular é bastante importante, e é uma política de redução da evasão também, porque atrai também a comunidade local, e isso é um fator que reduz a evasão. Obrigada, professor Gleison. Chapão, sua resposta, por favor. Uma coisa importante que está presente no nosso plano de gestão, a gente pretende separar a Pró-Reitoria de Relações Institucionais da Pró-Reitoria de Relações Internacionais. Por que isso? Porque, separando essas pró-reitorias, é possível usar a Pró-Reitoria de Relações Institucionais para aumentar os nossos vínculos com a sociedade civil local, a sociedade organizada, as prefeituras, os movimentos sociais, enfim, os movimentos que organizam a sociedade local. Esse é um elemento. Um outro elemento é aumentar a nossa política de extensão universitária, né, para fazer extensão junto com a comunidade local. Isso cria uma outra representação social da UNILA. Mas uma coisa que eu acho fundamental é aumentar o ingresso de estudantes da região dentro da nossa instituição. Só isso, no longo prazo, vai fazer com que a sociedade local consiga enxergar a UNILA de uma forma diferente. E aí a gente tem que fazer um pouco meia-culpa, porque quando a UNILA se implantou, foi implantada, ela se colocou a missão de pensar a América Latina e esqueceu no primeiro momento de pensar as questões locais, né? Então, fomentar políticas de ensino, extensão, pós-graduação e pesquisa, pensando a realidade da fronteira, é uma forma da gente criar conhecimento a partir da realidade local e, ao mesmo tempo, fazer a atração de estudantes para ingressar na UNILA. Recordamos que la columna vertebral de nuestra propuesta es la alianza con los movimientos sociales populares. Eso tenemos que fortalecerlo en la región para cuidar la vida de la UNILA y también la vida personal nuestra y de todos los integrantes de los movimientos sociales, sobre todo frente al panorama que estamos enfrentando muy agudamente en Brasil, pero también en Paraguay y en Argentina. Esa defensa de la vida en conjunto con los movimientos sociales, con las poblaciones de Ciudad del Este, de la región, es prioridad y tenemos que hacerlo unidos y en conjunto. A próxima questão é da Maria Lúcia. Faltou a 4, desculpa. Chapa 4, desculpa. Não. Perdão. Até me perdi aqui na resposta. Mas, lembrando que... bom, eu estou na UNILA desde 2011. Em 2011, 2012, estar na comunidade era muito diferente de hoje, né? Hoje nós temos, com todos os problemas que nós podemos ter, nós temos uma inserção muito mais intensa na comunidade, né? Eu trabalho nas escolas, né? A escola pública e a universidade pública precisam caminhar juntas, né? E há 4 a 5 anos atrás nós tínhamos dificuldades muito maiores de entrarem numa escola pública. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é somente que a extensão tem a universidade que está fora da comunidade. O inverso é fundamental, a comunidade está dentro da universidade, né? Mas também precisamos estar qualitativamente dentro da comunidade, né? Não é só termos ações de extensão. E aí nós fazíamos um mapeamento todo ano, todo final do ano, nós realizávamos mapeamento de todas as ações onde estávamos na região da fronteira, né? Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu e Cidade do Leste, né? Como estávamos inseridos nesse espaço e quais as demandas que as comunidades tinham, né, para trabalharmos as ações de extensão dentro da universidade. Então, essa é uma questão. Uma outra que eu gostaria de ressaltar é que precisamos estar institucionalmente na comunidade, né? Para além,
as ações de extensão, como eu citei, mas de outras formas. A comunidade da fronteira precisa entender, precisa conhecer a UNILA, obviamente, muitas pessoas não conhecem, tá? Mas também precisa entender qual é a nossa importância, por exemplo, em termos econômicos, nessa região. Tá? Hoje, nós constituímos uma comunidade de próximo a 6 mil pessoas nessa universidade. Tá? E isso significa um fluxo econômico intenso nessa região. Nós precisamos discutir essas questões na comunidade. Né? Precisamos trabalhar, apresentar a UNILA. Obrigada, Ângela. Agora sim, a próxima questão é da Maria Lúcia Brezinski. O tema é Gestão de Pessoas e Moralidade Administrativa. A ordem de respostas será chapa 4, chapa 2 e chapa 1. Como o candidato a reitor se posicionará, caso eleito, a respeito dos casos de improbidade administrativa que eventualmente ocorram na UNILA? Servidores públicos que descumprem os deveres impostos pela Lei 8.112 ou que provoquem prejuízos à moralidade administrativa, valor constitucional ou ao erário, serão tratados como? Chapa 4, por favor. Bom, eu acho que essa é uma questão extremamente delicada, né? É preciso apurar toda e qualquer situação, não tem responsabilidade nossa enquanto servidores públicos, né? Mas é importante também levarmos em consideração, nós temos uma série de outras questões que movem esses processos, né? Inclusive assédios. Né? Então, precisamos tratar com seriedade, encarar todas essas questões, porque é determinante. E eu vou citar como exemplo, quantas vezes a palavra assédio foi citada na reunião que teve exatamente quando o processo de consulta à reitoria foi adiado. Né? Nós estávamos numa reunião no auditório do JU, auditório lotado, e inúmeras vezes a palavra assédio foi citada, inclusive por integrantes da comissão. Né? E o que isso significa? Né? Nós precisamos tratar com seriedade, sim, e precisamos tomar as providências legais. Nós não temos outra alternativa em situações como esta. Né? É importante que se tenha a garantia, né, por parte do servidor, da servidora e da universidade, que estas questões não só sejam apuradas, como elas tenham efetividade. Mas, ressaltando, né, extremamente importante levarmos em consideração as questões relacionadas ao assédio. São extremamente graves, que estão dentro da nossa universidade e que nós precisamos ter muito cuidado, exatamente para pensarmos, inclusive, a saúde do trabalho. As relações de saúde no trabalho passam por questões de assédio também, a falta de saúde. Né? E várias vezes ouvimos essa palavra dentro da universidade. Obrigada. Chapa 2, por favor. Bueno, la improbidad administrativa es un delito, es una falta grave que efectivamente afecta a la 8.112. Pero antes de llegar allá, yo creo que nosotros tenemos que hacer un percurso por nuestra condición de conflicto. Nosotros tenemos muchos conflictos internos en la UNILA que tienen que tener diferentes mecanismos de solución. Entonces nosotros proponemos la búsqueda de la solución de conflictos antes de llegar a esas etapas administrativas. Eso se consigue con el fortalecimiento de toda la estructura de control, iniciando por la Comisión de Ética, por la Oidoría y por la propia Corregidoría. Ahora, identificado cualquier tipo de falta al artículo, creo que es el 117 del 8.112, es necesario, sí, apurar los hechos. Es necesario seguir todo el rito y nos tenemos servidores capacitados para realizar todo ese proceso. Semana retrasada precisamente hubo el curso de capacitación donde tanto servidores técnicos administrativos cuanto profesores hicieron ese curso. Es importante siempre en estos procesos recordar el respeto al contradictorio y a la amplia defensa y lembrar siempre que la ley y la norma están hechas para garantir los derechos. Entonces, para eso es que es necesario conocer la ley, tener la norma clara y seguirla. Y para eso nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de la UNILA, de los servidores, la ley 8.112 y en el caso interno de la UNILA, nuestro regimento interno disciplinar. Chapa 1, por gentileza. Primero que nada, es importante eliminar la persecución política de la universidad.
Eso tanto para los que somos servidores como especialmente para los alumnos. Sobre todo para los que son más vulnerables, que somos muchas veces los que no somos brasileros. Entonces, esa persecución política tiene que ser eliminada de la universidad y tenemos que tener mucho cuidado con la instrumentación a veces de las herramientas para corregir y para resolver los conflictos sean utilizadas de esa manera. Ese es un trabajo muy importante que tenemos que hacer. En ese sentido de los conflictos también tenemos un ambiente, la verdad, difícil, duro para trabajar, lleno de conflictos, y hay conflictos que pueden ser importantes y hasta necesarios, pero que hay también una serie de conflictos que son bastante superficiales, pero que causan también muchos dolores de cabeza. Es muy importante en eso generar un ambiente de compañerismo entre las personas, de igualdad política, en dignidad como personas, que nadie se crea más que nadie por más título que tenga. Eso es muy importante lograrlo. Las vías administrativas tenemos que mejorarlas, sobre todo con procesos de mediación, y hay también procesos de restauración que son importantes, que, por ejemplo, hay muchos de esos elementos en la justicia indígena que podríamos aprender y copiar. Tenemos que caminar hacia una UNILA más en paz, una UNILA con un ambiente más agradable de trabajo y por eso mismo una UNILA justa, sin persecución política para nadie. Obrigada. A próxima questão é do Gabriel Ferrão. O tema é Política Nacional. A ordem das respostas será chapa 2, chapa 1, chapa 4. O que podemos esperar da reitoria caso o cenário de autoritarismo no cenário nacional se concretize? Chapa 2. Bom, como a chapa 2 colocou no começo da sua apresentação, nós teremos muito provavelmente aí no futuro um período bastante sombrio, obscuro do ponto de vista econômico e também do ponto de vista político. Um primeiro posicionamento que a chapa 2 gostaria de dizer é a sua completa defesa do Estado de Direito, completa defesa dos direitos humanos, defesa dos direitos trabalhistas e o seu repúdio a qualquer forma de preconceito, o seu repúdio a qualquer forma de corrupção, o seu repúdio a qualquer forma de ataques, né, aos direitos dos trabalhadores e às instâncias que garantem a nossa democracia e, evidentemente, aos objetivos e a missão da nossa universidade. Então, a gente acredita também que o novo gestor ele vai ter que ter habilidade para conversar com qualquer governo que esteja aí. A eleição vai acontecer e quem for eleito se imporá como uma realidade para todas as universidades. Qual é a nossa alternativa? É ser habilidoso, diplomático, para conseguir levar para o governo federal a defesa de que a nossa instituição é uma instituição estratégica para a América Latina, é uma instituição estratégica para o Brasil, é uma instituição que traz para a nossa região aqui os seus diversos benefícios do ponto de vista de formação, do ponto de vista econômico para a região de Foz do Iguaçu e para a região trinacional e, evidentemente, toda essa questão diplomática internacional. A mesma coisa do Executivo, o trabalho no Legislativo. Então, um trabalho intenso com cada um dos nossos deputados, também defendendo o projeto UNILA, defendendo incondicionalmente a missão da nossa universidade, para a gente conseguir manter as nossas políticas frente a quaisquer cenários políticos que venham a se consolidar aí no futuro. Essa é a nossa posição. Obrigada. Chapa 1, por gentileza. Bom, a UNILA é uma das poucas universidades federais brasileiras que tem um projeto político no seu nome, né? Isso é o projeto político, a integração latino-americana. E, dentro disso, a gente pensa, enquanto chapa, que a UNILA ela deve manter o seu espírito popular, seu espírito democrático, seu espírito diverso, seu espírito latino-americanista. E é por isso que a gente vai lutar nos próximos 4 anos, caso venhamos a ser eleitos e nomeados. A instituição ela tem um projeto político no nome e é exatamente no momento mais hostil no cenário internacional que essa instituição se torna importante, porque é essa instituição que será capaz de manter esse espírito de integração latino-americana,
de forma popular, de forma democrática, de forma heterogênea e diversa. É exatamente nesse momento de hostilidade que essa instituição é importante. Num cenário de uma conjuntura mais, vamos dizer assim, favorável, talvez, a UNILA seja importante, mas num cenário internacional, regional e nacional de um possível governo eventual de extrema-direita, é nesse cenário que a UNILA é importante para manter o espírito democrático, popular que essa universidade tem no seu projeto inicial, e é esse espírito que a gente acredita. Lo principal es tener firmeza y no ser ambiguo frente a un gobierno autoritario, aunque también hay que ser inteligente. No nos vamos a poner a discutir ideología con esa gente, pero sí vamos a tener que trabajar en red con la ANDIFES, en red con las organizaciones populares, en red con los representantes del pueblo, de todos los partidos. Tenemos que trabajar para defender la vida de la universidad. Chapa 4, por gentileza, sua resposta. Bom, em primeiro lugar, é o comprometimento com todos os processos democráticos, né? Isso que é definidor da nossa, enquanto um princípio da universidade, né? Esse cenário de autoritarismo, ele nos nos obriga, né, a termos um posicionamento político interno muito mais coeso, né? O que estamos vivenciando em termos de consulta-reitoria, né, é uma forma de pensarmos esse fortalecimento político. É a primeira experiência que estamos tendo em discussão ampla desta universidade, né? Nós recebemos, na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, agora na sexta-feira passada, a professora Joana, que é a reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, que veio para uma mesa Mulheres na Ciência. Mas, só para citar o caso da universidade, eles têm 4 anos de existência, já tem uma reitora eleita e tem estrutura física, né? Então, isso também é importante que se faça uma autocrítica no sentido de nos pensarmos nesse contexto político. Temos 8 anos de existência, né? Agora que estamos caminhando para a nossa primeira consulta-reitoria, né? Então, usar este momento político, que eu considero determinante, como um espaço de fortalecimento político de defesa da universidade, não só a universidade pública, não só a universidade UNILA, mas toda e qualquer universidade pública, né? Então, é importante as relações que estabelecemos com as demais instituições no cenário nacional e no cenário internacional, com as demais instituições latino-americanas, né? E, principalmente, né, esse posicionamento Professora interno Ângela, da universidade. Obrigada. A última questão desse debate é do Flávio Souza, e o tema é interdisciplinaridade. A ordem das respostas será chapa 1, chapa 4, chapa 2. Diante das diversas restrições orçamentárias e possível mudança de governo, vocês pretendem manter a continuidade do ciclo comum, tendo em vista o grande número de docentes que esta forma de ensino exige? Chapa 1, por gentileza. Por supuesto. El ciclo común no solamente tiene que ser mantenido, sino que tiene que ser fortalecido y extendido, porque el ciclo común le da el corazón a la UNILA. Siempre defendimos el ciclo común, siempre luchamos por él, vamos a seguir trabajando en eso. Agora, uma coisa importante para a gente manter a magnitude do ciclo comum, porque é ele que, no nível da graduação, torna os cursos da UNILA singulares, é que a gente tem que pensar o ciclo comum, adequar ele a cada curso. Há cursos que, de repente, é necessário que o ciclo comum esteja estendido ao longo da graduação, para que ele não sufoque essas graduações, né? Por exemplo, no meu instituto, né, você tem os cursos de engenharias, que tem uma carga horária altíssima, e o ciclo comum ele está concentrado nos primeiros anos. É necessário pensar e adequar o ciclo comum para manter a sua magnitude, pensar ele ao longo desse curso. O curso de medicina também é um outro curso em que o ciclo comum
quase que sufoca o curso no seu princípio. Então, é necessário a gente manter o ciclo comum, fortalecer o ciclo comum, mas tornar ele um pouco mais flexível, dependendo da trajetória de cada curso e da singularidade de cada curso. Eu vejo que o ciclo comum ele é o diferencial dos cursos da UNILA, porque é ele que garante você emergir nesse pensamento latino-americanista, né? Mas ele precisa ser adequado a cada curso, para que cada curso também veja no ciclo comum um elemento da sua própria epistemologia. Eu acho que isso é uma questão importante. Chapa 4, por favor. Bom, com certeza, a manutenção, né, a continuidade do ciclo comum. O ciclo comum, eu fui já coordenadora de FAO em 2012, né? Nós discutimos amplamente o ciclo comum nesta universidade, foi um dos grandes aprendizados que eu trago para a vida, né? Essa perspectiva latino-americanista, de integração latino-americana e caribenha, é muito trabalhado no ciclo comum, né? Mas precisamos ter atenção às especificidades de vários cursos de graduação, né? Temos que trabalhar conforme essas demandas, mas pensarmos, né? Eu participei de muitos processos de avaliação de cursos das comissões do MEC, e esse era um aspecto extremamente elogiado, né? Mas é necessário, sim, pensarmos ele a partir das especificidades dos nossos cursos de graduação da universidade. Mas considero o ciclo comum um espaço de interdisciplinaridade fundamental, precisamos mantê-lo, e também um espaço de acolhimento linguístico, que é outra questão extremamente importante que se dá pouca atenção, né? É necessário que se tenha uma política linguística na universidade, não só pensada para o bilinguismo, mas para toda essa gama e essa diversidade linguística que temos, né? E o ciclo comum pode trabalhar com todas essas questões. O ciclo comum é um espaço de acolhimento fundamental. Ele é estruturante da nossa universidade. Precisamos fazer ajustes? Precisamos, mas precisamos também pensar o quanto ele é importante na definição da nossa universidade. Chapa 2, por gentileza. A Chapa 2 entende que o ciclo comum ele tem um papel fundamental na própria concepção da missão da UNILA, né? A missão da UNILA que envolve formar recursos humanos aptos a contribuir com a integração científica, educacional, cultural na América Latina e no Caribe. E o desenvolvimento também nesses mesmos termos. Então, esta concepção da missão da UNILA tem como funcionou, né, como uma das premissas para a concepção do ciclo comum de estudos. Então, a gente acredita que ele tem um papel importante, deve ser assim, valorizado, mas a gente acredita também que a gente precisa trabalhar para melhorar a capilaridade do ciclo comum com os diversos cursos de graduação e, como citado já também numa resposta anterior, melhorar do ponto de vista da gestão desse ciclo comum, o que ele representa dentro de cada curso de graduação. Como fazer isso? Democratizando mais os espaços de debate sobre esse ciclo comum. Uma das nossas ideias, por exemplo, é ter cadeiras para coordenadores de curso no colegiado de ciclo comum. O ciclo comum é uma proposta transversal, então ele atinge todos os cursos, mas ele não tem lugares para os colegiados de curso. A gente entende que é preciso ouvir mais os NDEs dos 29 cursos de graduação, porque ele afeta todos. É preciso ouvir mais os colegiados, o que eles pensam sobre isso, porque também afeta a todos. Nós sabemos também que os professores do ciclo comum, principalmente de fundamentos de América Latina, têm tido uma sobrecarga de aulas. Isso tem sido todo semestre uma realidade, uma dificuldade recorrente. Então, a gente tem que rever também todos os códigos de vagas que foram distribuídos para atender o ciclo comum, para a gente trazer toda a nossa força de trabalho que foi dedicada a isso e hoje não está atendendo, para compartilhar do ciclo comum, e a gente acredita que, assim, vai reduzir a pressão sobre todos os docentes poderão também participar das suas áreas de especificidade, sem sobrecarregar ninguém e mantendo o ciclo comum sem descaracterizá-lo. Obrigada. Agradecemos a todos os membros da comunidade acadêmica que encaminharam questões para este debate e nos encaminhamos para o quarto bloco, que é o bloco das considerações finais. Neste momento, então, cada chapa terá um tempo de 2 minutos para fazer suas considerações finais e a ordem para exposição será chapa 2, chapa 4
e chapa 1. Por favor. Bueno, la chapa 2, con todo este plano, con todo lo que hemos presentado aquí, entiende que puede contribuir significativamente con la gestión de esta universidad a lo largo de los próximos 4 años. Entendemos que tenemos la experiencia suficiente, tenemos el deseo, tenemos la capacidad y por eso entonces pedimos a todos ustedes el apoyo y el voto en estas próximas elecciones. A Chapa 2 gostaria de mais uma vez parabenizar a Comissão Eleitoral Central pela organização do debate. Foi mais uma vez um ambiente absolutamente democrático e dinâmico, um ambiente onde a gente pôde apresentar ideias e esperamos ter contribuído um pouco mais para a consolidação da percepção da nossa comunidade sobre as propostas que cada chapa está trazendo para esse pleito eleitoral. Nós gostaríamos de cumprimentar os membros das demais chapas, professor Pablo, professor André da chapa 1, professora Ângela e professor Marcelo da chapa 2, cumprimentar o meu colega Luiz, que topou, né, encarar essa empreitada aí, trazendo uma proposta para a nossa comunidade nesse pleito eleitoral. Nós gostaríamos de dizer a todos aqueles que se identificam com a nossa proposta, que acham que a nossa concepção de universidade é uma concepção apropriada para a gestão da nossa UNILA, que contribuam com seu voto no próximo quarta-feira, mas gostaríamos de dizer para toda a comunidade que participe dessa votação, independente da chapa que escolher votar, será mais democrático, será mais histórico se a gente tiver um número grande de votantes e a comunidade participar em peso desse processo eleitoral. Gabriel Garcia Marques costumava dizer que não é verdade que as pessoas deixam de buscar os seus sonhos porque elas envelhecem, mas as pessoas envelhecem porque deixam de buscar os seus sonhos, então não vamos deixar de buscar o sonho de uma UNILA de excelência, uma UNILA plural e uma UNILA integrada. Muito obrigado a todos. Chapa 4, por gentileza, suas considerações finais. Falar em 2 minutos é pouco tempo, mas importante ressaltar, nós estamos desde julho nesse desafio, não? Vem sendo um grande aprendizado, eu, professor Marcelo, não? Em cada sala que entramos, com cada pessoa que conversamos, não? E fundamental para pensarmos a universidade, não? Que UNILA queremos, não? Como ela precisa ser pensada a partir de cada um de nós. Né? Nós somos a UNILA, né? E a UNILA ela passa por todos esses espaços. Eu considero um privilégio, embora bastante cansativo, mas um privilégio estar nesse espaço exatamente porque nos possibilitou uma imersão nessa universidade. Né? Reler todos os documentos, conversar com as pessoas, nos possibilitou pensar uma série de questões desta universidade, da UNILA. Né? Então, a UNILA é como queremos construí-la. Né? E esse é um momento determinante. Né? Por isso, eu considero um momento de fortalecimento político da universidade. E, para isso, na próxima quarta-feira, a votação é fundamental. Né? Nós falamos muito em democracia, e esse espaço desse contexto de consulta-reitoria é determinante para que essa democracia ela seja, de fato, consolidada nessa universidade. Né? Então, eu agradeço a cada uma das pessoas, a cada um dos espaços, a cada uma das questões que foram colocadas aqui e que nos fizeram pensar sobre essa universidade na qual estamos. Eu vim para a UNILA a partir de um sonho, né? E estou aqui por causa dele. Ele me move e ele define as minhas ações. Meu muito obrigada. Bom, acabou 20 segundinhos aqui só para agradecer todo mundo, agradecer a comissão, agradecer os colegas das chapas, agradecer a professora Ângela, principalmente, que topou a empreitada. Convidar todos a votar na quarta-feira, porque realmente é sensacional ver 15 para 10 e esse auditório ainda relativamente cheio. Isso é sensacional, vamos passar isso para toda a universidade. Desculpa. Chapa 1, suas considerações finais. Eu quero dizer que acho que esse é um momento histórico para nós da UNILA. Infelizmente, ele converge com uma conjuntura nacional e regional bastante adversa, bastante hostil para a nossa universidade, né? Mas tenho certeza de que o professor Pablo e eu estamos preparados para os desafios que vêm pela frente e, mais do que nunca, é necessário uma gestão administrativa que defenda uma universidade popular, diversa, latino-americanista,
democrática e que, por tudo isso, seja uma universidade de excelência. Não tenho dúvidas de que o professor Pablo e eu somos os mais preparados nesse momento para enfrentar um governo mais adverso. Necesitamos un cambio claro y contundente en la UNILA. Hay muchos logros, pero hay demasiadas deudas en la UNILA. Necesitamos ese cambio contundente. Nosotros nunca fuimos prorectores, ¿eh? Nosotros tenemos un camino siempre de elección democrática atrás nuestro. Segunda cosa, necesitamos un ambiente de igualdad en la UNILA. Un ambiente donde todos nos sintamos iguales y tengamos los mismos derechos y los mismos pesos políticos. Tercer cosa, necesitamos vencer la tentación de la superficialidad, haciendo que la universidad esté metido en medio de los problemas populares y de ahí surja su conocimiento, de ahí surjan sus compromisos, de ahí surja su problemática y esa sea la que trabajemos. Esa va a ser nuestra lucha y por eso lo invitamos a acompañarnos con su voto. Muchas gracias. Agradecemos a presença das 3 chapas aqui presentes, agradecemos a presença da comunidade universitária que participaram deste debate com os candidatos à reitoria e vice-reitoria e lembramos que a votação da consulta pública será nesta quarta-feira, dia 24 de outubro, das 8 às 23 horas, pelo SIG Eleições. Boa noite a todos, buenas noches.